todo dia, até sábado, né, meus irmãos? Vocês estão aí? Tão chique. Hoje nós temos visitante. Vamos entrando aí, vamos entrando. Pelo menos uns dois para me alegrar. Ô, meus irmãos, não deu ainda 6h30. O pessoal chega sempre em cima, não é? Hoje eu acho que eu vou fazer de chapéu, porque tá fazendo frio, né? Oi, Márcia. Oi, Natan. Oi, Carla Teles. Que beleza, Felipe. Pelissari, tudo bom? Hoje nós temos Ô, Márcia, chegou agora? Boa noite. Que beleza, boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo amado. Ô, pastor de Orlândia tá aqui. Ô, Niete, japonesa, linda. Acordou agora aí, Niete? Terça-feira já aí? Ô, Nogueira, que beleza você tá aí, ó. Ô, Niete, aqui é boa noite, não é bom dia aqui, Niete. Ela tá no Japão, essa Niete. Olha aí que beleza. Hoje nós vamos estudar então, meus irmãos. Vamos terminar a segunda viagem para entrar na terceira viagem amanhã. Capítulo 18 de Atos. Bora aí? Capítulo 18. Vamos orar? Bondoso Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui, dos irmãos que estarão adorando o Teu nome, compartilhando conosco a posteriori. Abençoa cada irmão que precisa do Teu carinho, do Teu amor, da Tua proteção, do Teu colo, ser abrigado por Ti. Enfim, Jesus, tantos pais de família que estão sofrendo por causa do desemprego, pessoas enfermas, pessoas enlutadas. Bondoso Pai, abençoa ricamente a nossa vida, que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender a Tua palavra e que o Teu Espírito possa mudar a nossa vida, mudar a nossa direção e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oi, Irenice, lá de Franca, o pastor Wagner de Orlândia está aqui, viu? Aqui em casa. Batatais, pastor Wagner lá de Orlândia, que é Batatais, né, gente? Ei, mas eu vou falar comigo. E o seminarista Felipe está aqui também. Lucas Baggio, tudo bom, meu irmão? Como vai? Chiqueza? Ei, Lucas, mas que linda sua menina cantando lá no coral, hein? Amém, viu? Oi, Elisa Laurete, a sua netinha vai cantar lá no coral das crianças logo, logo, né? Bom, chega de prosa, vamos no capítulo 18, quando Paulo, na sua segunda viagem, ele, depois de mais uma vez ter sido escarnecido, depois das pessoas falarem que vão ouvir a mensagem dele depois de muitos crerem, aí vem apóstolo Paulo e vai para Corinto. Você vai hoje entrar em Corinto comigo e nós vamos terminar a segunda viagem. Vocês já receberam o mapa em casa, então eu vou evitar de traçar algum comentário sobre o mapa, tá bom? Meus amados irmãos, a gente vê que no versículo 2, Áquila e Priscila, por causa de um decreto de Ciro, ele mandou todos os judeus irem embora, se retirarem de Roma. Então Áquila e Priscila foram parar lá onde o apóstolo Paulo estava. E o apóstolo Paulo encontrou esse casal, eles também faziam tendas. E esse casal, juntamente com Paulo, foram trabalhar juntos. Eu não sei se eles viraram sócios, se Paulo virou empregado deles, se eles eram empregados de Paulo. Eu sei que eles eram pedreiros lá, eles faziam casa. É como se fosse pedreiro, mestre de obra, esses troços aí. E eles faziam tenda. E eles, fazendo tenda, se acertaram e ficavam juntos. E o apóstolo Paulo, teimoso como ele era,
resistente como ele era. Mais uma vez ele chega em Corinto, uma cidade nova, vai se meter de novo em sinagoga. E aí ele chegou na sinagoga de novo. Não falei para vocês das outras vezes todas? Ele apanhava, ele saía fugido, eles botavam, apedrejavam ele. Ele saía daquela cidade, agora chegou em Corinto também, foi para a sinagoga de novo. Ei, apóstolo Paulo abençoado, chegou lá, foi para a sinagoga e começou a pregar. Falando no versículo 4 que todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo os judeus e com gregos também. Vocês se lembram que ele agora, como ele estava indo todos os sábados para a sinagoga, tem um negócio legal que o Silas e o Timóteo, vocês lembram que eles ficaram e ele veio sozinho? Tá certo? Agora eles chegaram onde ele está. Ele está em Corinto novamente. Eu não vou repetir o que nós falamos ontem, por favor, me ajuda aí. Então agora Silas e Timóteo chegaram e é aqui que o apóstolo Paulo começa a trabalhar só no ministério. Ele até então estava fazendo tendas. E aí o que acontece? Eles chegaram de Tessalônica e o apóstolo Paulo então passou a trabalhar só no ministério sagrado. E aí ele falando na sinagoga, o que aconteceu? Tinha um indivíduo lá chamado Crispo. Esse Crispo, a casa dele era contígua, ou seja, era grudada na sinagoga. E diz que ele era o principal da sinagoga lá. Sabe essas casas pastorais que ficam bem do ladinho da igreja? Os americanos que gostavam de construir isso. A casa do pastor era ao lado da igreja, então na sinagoga era assim também, viu, Adriano? Dá um beijo na Débora aí. Epa, é o pastor Adriano. Ô, Wagner, esse é o pastor Adriano, lá da segunda de Barretos. Ei, meu irmão amado, eu tô falando que Crispo, ele era o cara que morava ao lado da sinagoga e ele era o chefe da sinagoga, o maioral da sinagoga. E o apóstolo Paulo pregou para ele e ele se converteu. O apóstolo Paulo batizou poucos. Esse é um deles que o apóstolo Paulo batizou. Então o apóstolo Paulo batizou o chefe da sinagoga e daqui a pouco nós vamos ver que parece que ele, é claro que ele agora é um cristão, não é mais um judeu daquela forma, então ele teve que abrir mão da chefia da sinagoga, onde tem um outro indivíduo chamado Sóstenes, que passou a ser o chefe da sinagoga, e que mais à frente ali nós vamos ver essa situação. Então Paulo, à noite, teve uma visão, depois que ele pregava na sinagoga, e que o Crispo se converteu, diz que ele teve uma visão, e Deus falava para ele: Paulo, não fica com medo, não te cales, continue falando, eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muita gente aqui, e não vai embora, né, Marina? E aí o apóstolo Paulo obedeceu e ficou ali 18 meses em Corinto. Sabe o que é isso? 18 meses em Corinto. E por quê? Porque o apóstolo Paulo, nessa visão, entendeu que Deus tinha muita gente ali em Corinto, e que o apóstolo Paulo tinha que passar pelas provações e não podia ir embora, ele tinha um ministério a ser desenvolvido. Aí depois a gente vê que os judeus, eles acusaram o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também era muito intrometido. Ele ia exatamente no terreno do inimigo pregar. Olha só. Ia exatamente na sinagoga, onde os judeus, eles seguiam a lei, e ele ia lá falando que a lei acabou, agora é Jesus. Aí o povo ficava uma fera com ele. E os judeus, aqueles judeus fariseuzão mesmo, que não queria entender a boa nova de Jesus, eles acusaram Paulo que Paulo ensinava contra a lei. E aí eles levaram Paulo, vocês lembram que eu falei para vocês, que o povo julgava, o acusador levava o acusado perante os juízes, os magistrados que ficavam nas praças julgando lá, o foro competente lá não era igual tem o foro aqui em Ribeirão Preto e na sua cidade. E, oi, Esther, tudo bem, Estherzinha? Dá um abraço no Janilson aí. Então, os judeus levaram levavam esses pecadores aí, entre aspas,
perante as autoridades competentes. E agora diz que no versículo 14 fala que ia Paulo falar porque eles acusaram. Olha só, dizendo: este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Aí eles levaram isso para o indivíduo que se chamava Galho. E esse Galho era o procônsul da Acaia. E aí, levando perante Galho, Galho falou assim: ô gente, eu sou romano, vocês são judeus, vocês que se resolvam. Se ele está pregando certo ou errado, vocês vêm trazer aqui para um romano resolver? Vocês são judeus. E para mim o cristianismo é um segmento do judaísmo, Galho falava para eles. Então Galho pegou e falou assim: eu não vou me meter nessa, vocês se resolvam. Aí o que aconteceu? Eles novamente, diz que quando ele falou o problema é de vocês, diz assim, ele os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes. Vocês lembram que eu falei para vocês que Crispo era o chefe da sinagoga? Com certeza, provavelmente, ele deixou de ser o chefe. E quem passou a ser o chefe? O tal do Sóstenes. Então esse Sóstenes recebeu o apóstolo Paulo em casa e também se converteu. Ele que era o chefe da sinagoga se converteu. E o que os judeus fizeram? Levaram ele, desceram o cacete nele, bateram nele, machucaram ele, espancaram ele diante do tribunal, e Galho vendo tudo. Então eu entendo que Sóstenes, ele era o sucessor do Crispo. E o apóstolo Paulo, ele ia lá exatamente na liderança, e o povo se convertia, porque o Espírito Santo atuava ricamente. Então o Sóstenes, que também era o chefe da sinagoga aqui, ele se converteu e foi ele que eles bateram, espancaram diante do tribunal. Bom, nós já estamos terminando, hein, meus irmãos? Se Sóstenes era o sucessor de Crispo, eu não posso garantir para vocês, mas que tem dois principais da sinagoga que nós temos certeza que tem. Bom, Paulo, então ele foi embora para a Síria, agora no verso 18, fala. Ele foi embora para a Síria e levou, lembra do Atos e da Priscila lá? O que eles eram pedreiros, igual o apóstolo Paulo, faziam tendas também, eram artesãos. Então, ele levou esses dois e chegando, olha só, eles chegaram em Éfeso, já na Síria. Eles chegaram em Éfeso, o apóstolo Paulo falou assim: vocês dois vão ficar aqui na casa do fulano que nós estamos hospedados, eu vou para a sinagoga pregar. Ó, o apóstolo Paulo indo em sinagoga de novo. Não dava, o homem não parava, era um problema sério esse Paulo. Então ele chegou na sinagoga, pregou de novo, e aí nessa sinagoga diz que os irmãos rogavam para ele permanecer ali mais algum tempo, e ele não atendeu. E diz a Bíblia que eles então foram embora. E aí ele, indo embora, diz o versículo 21, ele falou: eu vou embora, mas eu vou voltar para ver vocês logo logo. Ele saudou a igreja e foi embora para Cesareia. Depois ele desceu para Antioquia. Vocês lembram que eu falei que toda viagem missionária eles saíram da Antioquia? Então, é isso mesmo, Antioquia da Síria, não da Psídia. Então ele voltou para essa Antioquia da Síria, onde você tem aí no mapa. Bom, agora terminou essa ida do apóstolo Paulo, ficou 1 ano e meio em Corinto, aconteceram essas coisas aqui, e nós vamos ver amanhã a terceira viagem missionária de Paulo, e amanhã eu faço aplicação dessas coisas que nós vimos hoje, tá bom? Eu quero que você saiba que o pastor Wagner está aqui, nós vamos ter uma reunião abençoada. Vem cá, pastor Wagner. E também o Felipe, o seminarista Felipe. Vem cá orar e fazer um tchau para a turma. O pastor Wagner está comigo, eu estou falando para vocês, olha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, Felipe. Grande abraço a todos. Deus abençoa você que está aqui. Ó, um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Que Deus te abençoe e até amanhã.